Olá, estamos de volta com o Senado Agora. O Senado acompanha os desdobramentos de um dos piores desastres ambientais que se tem notícia no país. Nesta terça-feira, 3 senadores da Subcomissão de Mineração chegam à cidade de Mariana, em Minas Gerais. Eles vão vistoriar os trabalhos de atendimento à população atingida pela lama da barragem de Rejeitos e conversar com os responsáveis pela mineradora Samarco. O repórter Tiago Tibúrcio, da TV Senado, já está na cidade, mais afetada pelo desastre do dia 5 de novembro. As imagens de satélite fornecidas pelas empresas Global Deal e Digital Globe mostram a região antes e depois do desastre. Primeiro, as represas de rejeitos da mineradora Samarco. Depois, a área tomada pela lama. As imagens seguintes mostram o distrito de Bento Rodrigues, logo abaixo da represa. O vilarejo ainda intacto e como ele ficou depois da enxurrada. Do alto, apenas algumas construções se destacam da lama cheia de detritos. A água passou arrasando tudo, sabe? Aí passou lá, arrasou, arrancou uma casa perto da minha, arrancou 2 junto e foi no teto da minha casa, assim, perdi tudo, mantimento, tudo, roupa, tudo. 10 dias depois da tragédia, a população de Mariana tenta voltar à normalidade. São cerca de 60 mil pessoas, habitantes aqui do município, e 1.000 delas atingidas diretamente pela catástrofe. Elas estão alojadas em hotéis e pousadas da cidade e a pergunta principal que fazem é uma só: quando é que terão novamente uma casa para morar? Outras pessoas estão preocupadas com as consequências ambientais desse desastre. E é por isso que, nesta terça-feira, senadores da Subcomissão de Mineração do Senado vêm aqui até a cidade conversar com a presidência da Samarco, a empresa responsável pelas barragens que ruíram. O presidente da Subcomissão de Mineração, senador Wilder Moraes, virá acompanhado do vice-presidente, senador Sérgio Petecão, e também foi convidado o senador Zezé Perrella, aqui de Minas Gerais. Nós conversamos com o coordenador do Centro de Doações aqui da Prefeitura de Mariana. Quais são os itens mais importantes aqui para Mariana e para outras cidades que também já sofrem as consequências? Então, aqui para Mariana seria talvez mais roupa, gêneros alimentícios. Até porque já está trabalhando a passagem dessas pessoas que estão em hotéis para casas. E essas casas parece que estão tendo uma certa mobilização de estruturação mínima. Então, mas para outras cidades, no decorrer do leito do rio, principalmente do Rio Doce, é água, por eles extraírem a água do rio. Então, por isso, nós já tivemos idas de remessas daqui para Governador Valadares. Pelos últimos números, 11 mortes foram confirmadas depois do desastre em Mariana. 12 pessoas ainda estão desaparecidas. Nesta segunda-feira, a mineradora Samarco firmou um termo de compromisso com o Ministério Público. Pelo acordo, a empresa vai pagar R$1 bilhão por danos socioambientais. O presidente do Senado, Renan Calheiros, enviou mensagem de condolências ao presidente do Senado francês, Gérard Larcher, pelos atentados terroristas que mataram 129 pessoas em Paris. No texto, Renan afirma que não há justificativa para os atos de barbárie e covardia contra a França e contra toda a humanidade. E na sessão plenária desta segunda-feira, parlamentares repudiaram o terrorismo e pediram a paz. Paris, capital da França, capital da cultura, da liberdade, da humanidade, da fraternidade, foi alvo de 6 ataques simultâneos, tiroteios, rajadas de metralhadoras, bombas, pessoas em pânico, inocentes, crianças, mulheres, homens. Enquanto tudo isso continuar, o mundo não terá paz. É preciso que os homens das mais diversas crenças tenham consciência de que a paz é o verdadeiro caminho para o desenvolvimento, inclusive, sustentável do planeta. Nesta última sexta-feira, Paris assistiu a um dos maiores ataques terroristas de sua história, com mais de 120 mortos e 350 feridos. É inaceitável o que aconteceu. Por que pessoas inocentes têm que morrer pela luta insana de ideias, crenças e territórios? O que aconteceu em Paris foi um crime contra a humanidade.
é a humanidade que foi vítima daquele terrível atentado e, mais do que a humanidade, os valores que fundam o Estado Democrático de Direito tal qual nós conhecemos hoje. Então, em especial, os acontecimentos de Paris é um atentado contra a humanidade e merece o veemente repúdio. Os atos terroristas na França também repercutiram na homenagem que o Senado fez à Igreja Presbiteriana e seu braço educacional, o Instituto Mackenzie. A sessão especial do Senado comemorou os 156 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil e os 145 anos do Instituto Mackenzie, pertencente à Igreja. A homenagem foi proposta pelo senador José Medeiros, que é ligado à congregação. O Instituto Mackenzie é o braço da Igreja para a educação e, desde o início, quando recebi os filhos de escravos para estudar até os dias de hoje, vem cumprindo um papel de relevo nas ações de inclusão social. O senador Roberto Rocha destacou que o Instituto Mackenzie, que hoje tem 45 mil alunos, sempre esteve na vanguarda das práticas educacionais. O Mackenzie também foi o primeiro centro de ensino do Brasil, que fundou um centro acadêmico para dar representação aos alunos. Também foi das primeiras escolas a contar com biblioteca própria e ginásio de esportes. O presidente da Igreja Presbiteriana fez uma oração pelo Senado e discursou contra a intolerância e a violência religiosa. A Igreja Presbiteriana se preocupa com esta casa e preocupa com o mundo. Nós repudiamos ações como a acontecida na França. Nós não podemos aceitar que, em nome da religião, nós possamos cometer qualquer barbárie. A Igreja crê na tolerância, na convivência dos cidadãos, e como Igreja Presbiteriana nos preocupamos e sentimos a dor nesta hora do povo francês. O Congresso Nacional fez uma sessão solene para um pioneiro no esforço de ensinar os brasileiros a ler e escrever. Djalma Maranhão foi lembrado pelas ações em defesa da educação no Rio Grande do Norte. Quando prefeito eleito de Natal, o político criou a campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, em 1961. A campanha é considerada até hoje uma referência de combate ao analfabetismo e o Senado está relançando a cartilha usada na época. O prefeito Djalma Maranhão examina, com seus colaboradores, a marcha do programa em sua cidade. A campanha de Pé no Chão consistia no seguinte: como a prefeitura não dispunha de recursos para enfrentar a construção dos prédios escolares, apelou à população para que fosse cedida gratuitamente uma sala onde seria instalada uma escolinha. A ideia ganhou corpo rapidamente e sindicatos e sociedades beneficentes, sede de clubes e igrejas abriram suas portas e ofereceram uma de suas salas para abrigar a escolinha. Em 2 anos, já eram 271 escolas espalhadas pelos 4 cantos da cidade. Senadores lembraram a importância de Djalma Maranhão em defesa da alfabetização. Djalma teve o compromisso com a alfabetização de adultos como poucos nesse país. Ele é um símbolo disso. Paulo Freire é o símbolo teórico. Eu diria que ele é o maior símbolo político da luta pela erradicação do analfabetismo no Brasil. Os índices de alfabetização ainda estão clamorosos depois de tudo isso que Djalma Maranhão fez. Nós ainda estamos a dever. O senador José Agripino, também do Rio Grande do Norte, dirigiu-se à filha de Djalma Maranhão para contar a principal lição que aprendeu com o homenageado. Eu aprendi com seu pai que os programas que marcam em matéria de política não são as obras físicas, não são as avenidas asfaltadas, os viadutos, é a obra social. O seu pai é lembrado por o programa de educação
heróico, eu diria heróico. Djalma Maranhão foi cassado pela ditadura militar quando era prefeito de Natal e morreu no exílio em Montevidéu em 1971, aos 55 anos de idade. Djalma foi deposto, foi preso, exilou-se no Uruguai e foi condenado a mais de 16 anos de prisão. Mais de 16 anos de prisão. Quais eram as acusações principais de Djalma Maranhão? Foi a sua obra educacional e cultural. Chegaram a Brasília 27 novos senadores. Na média, têm 16 anos de idade. Não vão substituir ninguém. A viagem é um prêmio aos vencedores do concurso de redação Jovem Senador. Eles vêm aprender como funciona o poder legislativo e trazer a experiência da juventude. Isso mesmo, eu conversei com eles e, de cara, esses alunos do ensino médio de escolas públicas provaram que têm muito a dizer. Eles vieram de todo o país. Santa Catarina. Espírito Santo. E do estado do Acre. Eu sou de Rondônia. Fazem parte do programa Jovem Senador, vencedores de um concurso que recebeu quase 85 mil redações. Em Brasília, os 27 estudantes vão conhecer a atividade legislativa e sugerir projetos. O Senado já analisa 34 propostas apresentadas por jovens senadores. 2 deles fazem parte da Agenda Brasil. Emanuela vai sugerir mais um. Quer incentivar a prática do esporte nas escolas. Se a criança está envolvida no esporte, ela não está nas drogas, ela não está convivendo com as mazelas sociais. E vai trazer muitos benefícios para ela. Pode ser o futuro do Brasil. Essas crianças podem virar futuros atletas. Eduarda também tem um projeto. Ele abrange o tema da segurança na escola por se tratar de um problema vivenciado pela minha comunidade escolar, né, que sofre com violência por estar localizada em uma área periférica. Esta é a 5ª edição do programa, que mobilizou mais de 267 mil estudantes. A maior parte dos jovens senadores, 74%, vem de cidades do interior do Brasil. Roberto é de Guajará-Mirim, a 372 quilômetros de Porto Velho. É o primeiro índio que chega à final do projeto, um exemplo para a comunidade. Eu acho que ele se sente feliz, né, porque tem o primeiro indígena que saiu assim para Brasília conhecer, e eu quero levar para eles saberem como que é, para me mostrar para eles assim, para ver se eles se interessam mais a sair também do estado. Os jovens senadores ficam em Brasília até o próximo sábado. Nesta terça-feira, às 11 da manhã, eles tomam posse. Vão conhecer os trabalhos nas comissões e o plenário da Casa e visitar o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Vão levar de volta para casa um pouco da experiência que tiveram aqui. Eu acho o projeto muito gratificante, porque essa oportunidade de vir conhecer de perto como funciona o sistema político. É legal que o jovem saiba como acontecem as coisas no Senado. Ele vai ficar por dentro, né? Para dizer que o Senado não trabalha, não sei o quê. Ele vai conhecer como funciona e pode, naquilo, despertar um gosto pela política. Os jovens senadores devem acompanhar algumas votações, como a da medida provisória 688, que tranca a pauta do plenário. A MP compensa as usinas hidrelétricas pelas perdas que tiveram ao gerar menos energia do que o previsto no contrato de concessão. Isso para preservar os reservatórios durante a estiagem. O governo espera aprovar a MP antes do dia 25 de novembro, data marcada para o leilão de 29 hidrelétricas com contratos já vencidos. Também nesta terça-feira, senadores devem se reunir com deputados em sessão do Congresso para analisar vetos da presidente Dilma Rousseff. O mais polêmico é o veto ao reajuste dos servidores do Judiciário. Os parlamentares têm pela frente uma pauta com 13 vetos e 7 projetos de lei do Congresso Nacional. Entre as matérias vetadas pela Presidente da República está uma série de artigos que criam despesas para o governo. Eu espero, sinceramente, que a gente conclua a apreciação dos vetos, que vêm do que se chama pautas bombas,
e que danificam a economia do país. Entre os vetos com impacto financeiro, os mais polêmicos são o que vincula a correção de benefícios da Previdência Social ao salário mínimo e o do reajuste do judiciário. Segundo o governo, o aumento para os servidores da Justiça poderia gerar um gasto extra de mais de 25 bilhões de reais em 4 anos. Depois de limpar a pauta de vetos, os parlamentares ainda têm que enfrentar os projetos relacionados ao orçamento da União. Temos projetos de lei que são importantes do Congresso Nacional, principalmente já votados na Comissão Mista de Orçamento. Por exemplo, tem o PLN 4, que tem um crédito para pagar restos a pagar. Tem o PLN 32, que nós votamos agora na Comissão Mista, que trata do pagamento de royalties para os municípios. Então, assim, tem vários projetos de interesse nacional. O projeto da lei com as diretrizes orçamentárias para o ano que vem também deve entrar na pauta. A sessão do Congresso está marcada para as 19h desta terça-feira. A Comissão de Direitos Humanos abriu a semana com um debate que recolheu ideias para diminuir a selvageria no trânsito. A lei seca, a obrigatoriedade dos freios ABS e dos airbags dos veículos foram iniciativas positivas. Mesmo assim, mais de 40 mil mortes ocorrem a cada ano. 60% das UTIs, se nós tivermos 10 leitos, 6 são acidentados. Então não tem vaga, às vezes, para o cardiopata, para o acidente vascular cerebral, para todos os casos. E relembrar novamente que 2,5% do PIB é gasto em acidente de trânsito. Na análise das causas dos acidentes, o fator humano é responsável por mais de 90% dos casos. A questão relacionada à educação parece o eixo central de tudo isso. O eixo central. Tem um requerimento meu pedindo uma audiência pública aqui na comissão, referente a um projeto do senador Cristóvão, que ele considera crime hediondo o acidente de trânsito com vítimas fatais provocada por motorista alcoolizado ou sob efeito de substâncias análogas. Além do apoio ao projeto do senador Cristóvão Buarque, senadores e convidados encaminharam propostas que incluem educação para o trânsito e melhorias no transporte público. A gente fala tanto em guerras no mundo, mas morre gente no Brasil em acidentes de trânsito do que as guerras do mundo todo. E o Brasil é o terceiro país do mundo em acidentes no trânsito. Tudo isso preocupa, mas os encaminhamentos finais me agradaram. Principalmente esse, eu diria, de a gente apresentar via Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, por intermédio das entidades, um projeto para que a educação no trânsito vá para a sala de aula. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.